Olá, alunos! Essa semana nós vamos fazer a avaliação diagnóstica de entrada. Então, essa prova já chegou da Secretaria da Educação, nós teremos essa semana para fazer. Então, vocês vão assistir todas as explicações, anotar e depois preencher o formulário e enviar. Questão número 1. Mariana ganhou de sua tia uma toalha de mesa que tem o formato de um hexágono. O formato dessa toalha que Mariana ganhou está representado em... Então, hexágono é um polígono. Lembrando que se o polígono tem 3 lados, é triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. E 12 lados, dodecágono. Questão número 2. Observe abaixo um gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o percentual da população que utiliza a internet no Brasil. Então, o título do gráfico é Usuários da Internet no Brasil. Na horizontal está escrito Usuários da Internet no Brasil em milhões de pessoas. Aqui está o ano. Na vertical, a porcentagem da população. A pergunta, o texto em porcentagem da população representa qual elemento desse gráfico? Então, aqui está perguntando que esse texto aqui, em porcentagem da população, representa qual elemento do gráfico? Se representa o eixo vertical, o eixo horizontal, o título, assinala a alternativa correta. Questão número 3. Observa o polígono apresentado na figura abaixo. Esse polígono pode ser classificado como? Então, esse polígono aqui, ele tem dois pares de lados paralelos. Então, ele também pode ser considerado como um paralelogramo. Qual é o outro nome dessa figura aqui? Assinale, ele é um paralelogramo, mas ele também tem um outro nome. Qual é o outro nome? Questão número 4. Carla mandou fazer uma ampliação de um de seus quadros. Observe na malha quadriculada abaixo a representação desse quadro de Carla e do quadro resultante dessa ampliação que foi feita. A medida da área do quadro ampliado em relação à medida da área do quadro original de Carla corresponde a quanto? Então, aqui no quadro original, o lado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um quadrado 6 por 6. No quadro ampliado, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ser um quadrado 12 por 12. Esse quadro ampliado corresponde a quanto desses daqui? Do original. Questão número 5. Observe os triângulos apresentados na malha quadriculada. Então, aqui tem um triângulo 1, 2, 3 e 4. Qual desses triângulos é escaleno? Então, lembrando a classificação dos triângulos quanto aos lados. Quando tem 3 lados iguais, é um triângulo equilátero. Quando tem 2 medidas do triângulo de lados iguais e um diferente, é um triângulo isósceles. Quando todas as medidas do triângulo são diferentes, é um triângulo escaleno. Então, você vai observar aqui, ver qual desses é escaleno. Questão número 6. Observe os polígonos apresentados abaixo. Dentre esses polígonos, qual é o polígono regular? Então, polígono regular é aquele polígono que tem as medidas dos lados todos iguais e dos ângulos também todos iguais. Questão número 7. Considere o número racional representado no quadro abaixo. Qual é a escrita por extenso desse número? Então, aqui, quando tem o primeiro número depois da vírgula, a gente lê décimos, o segundo, centésimo, o terceiro, milésimo. Então, se tiver só um número depois da vírgula, por exemplo, aqui 0,5 seria 5 décimos. Até 2 números depois da vírgula, 53 centésimos. 3 números depois da vírgula, 537 milésimos. Esse número aqui, qual é a leitura desse número aqui? Questão número 8.
observe os triângulos apresentados abaixo. Qual desses triângulos é acutângulo? Então, quanto aos ângulos, tem 3 tipos de triângulo. Ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Ele é acutângulo quando todos os seus ângulos é menor do que 90 graus. São ângulos agudos. Quando tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E quando tem um ângulo maior do que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Então, vamos olhar aqui qual desses triângulos ele é acutângulo. Só tem ângulo agudo, ângulos menores do que 90. Questão número 9. Marina comprou para alguns amigos ingressos para a apresentação de uma banda. A tabela de preços dos ingressos para a apresentação dessa banda, de acordo com o setor de localização e com o tipo de ingresso, está apresentada abaixo. Então, aqui tem o setor, tem o ingresso comum e o ingresso promocional. Marina comprou 5 ingressos comuns para o setor de cadeira. Então, o setor de cadeira é R$320. Ela comprou 5, então vai ficar 5 vezes 320. E 2 ingressos promocionais para o setor de camarote. Então, camarote promocional 210, então 2 vezes 210. Quanto Maria pagou ao todo na compra desses ingressos? Então, vocês vão multiplicar 5 vezes 320, 2 vezes 210, somar e assinalar a alternativa. Questão número 10. O retângulo é um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos e congruentes. Por ter essas características, o retângulo, independente das medidas de seus lados, também se classifica como o quê? Então, aqui eu tenho o paralelogramo. A definição de paralelogramo que tem 2 pares de lados paralelos. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. O retângulo, ele tem 4 ângulos retos. Tem esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Então, tem 2 lados paralelos também, 2 pares de lados paralelos. Também ele é um paralelogramo. O quadrado, ele também tem 4 ângulos retos e também tem 2 lados paralelos. Então, todas essas figuras aqui, porque tem 2 pares de lados paralelos, são classificados também como paralelogramo. E o quadrado, ele só tem a diferença do quadrado e do retângulo, porque o quadrado ele tem 4 lados iguais e o retângulo tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Então, o quadrado também é um retângulo. Questão número 11. Observe a operação apresentada no quadro a seguir. 14,7 vezes 7. Qual é o resultado dessa operação? É só multiplicar 14,7 vezes 7. Faz a operação normal, 7 vezes 7. Daí o resultado, depois 7 vezes 7, coloca aqui o valor, vai subir um valor aqui. 7 vezes 4, soma com o valor que você subiu aqui. 7 vezes 1. Tem uma casa depois da vírgula, daí você vai contar uma casa aqui e dá o resultado. Questão número 12. Em um torneio de voleibol de uma cidade, cada equipe que obtém uma vitória conquista 3 pontos. Nesse torneio, se a equipe perde ou empata, não conquista nada. O gráfico abaixo apresenta os pontos conquistados pelas 4 equipes mais bem posicionadas nesse torneio. De acordo com essas informações, qual foi a quantidade de vitórias obtida pela equipe que conquistou a maior quantidade de pontos desse torneio? Então, aqui tem uma pegadinha, presta atenção, ele está perguntando qual é o maior número, qual é a quantidade de vitórias, não está pedindo a quantidade de pontos. Então, vocês vão olhar a equipe que marcou a maior quantidade de pontos. Como cada vitória vale 3 pontos, para descobrir quantas vitórias a equipe que teve maior ponto teve, ela tem que dividir por 3 para você saber qual é a quantidade de vitórias. Por exemplo, essa equipe aqui teve 30 pontos. 30 dividido por 3 deu 10 vitórias. Então, essa equipe, a última equipe aqui, teve 10 vitórias. Faz a primeira que teve maior quantidade de pontos. Quantas vitórias teve? Questão número 13. Observe os números no quadro abaixo. 117, menos 109, 192, menos 111.
qual desses números é o menor. Então, na reta numérica, aqui nós temos o zero. Para cima vai ser os positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então, os números que estão indo para cima da reta sempre são os maiores, vai aumentando. Quando está descendo do lado da esquerda, do lado do zero, ele vai sempre diminuindo. Então, quanto maior o número do lado esquerdo, menor ele é. Do lado direito, quanto maior o número, maior ele é. Então, aqui está o zero. O menos 1 é menor do que o zero. O menos 2 é menor do que o menos 1. O menos 3 é menor do que o menos 2. Então, desses números aqui, qual é o menor?